O Elimination Chamber já entregou inúmeros clássicos ao longo dos anos, e momentos que entraram para a história, mas em 2015 aconteceu uma das piores lutas da estipulação na história da WWE. Mesmo com um elenco talentoso dentro do ringue, o cinturão intercontinental em jogo, um erro acabou transformando tudo em um verdadeiro desastre. O famoso problema na cápsula, logo no início, bagunçou completamente o planejamento da luta, obrigando os envolvidos a improvisar diante de um público visivelmente confuso. O resultado foi uma sequência de momentos estranhos, pausas desconfortáveis e uma sensação geral de que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Hoje, olhando em retrospecto, a história até que é engraçada, mas para quem assistiu ao vivo e até mesmo para quem reassiste, foi uma experiência dolorosa e constrangedora. Ainda assim, é curioso revisitar como tudo se desenrolou diante de uma plateia absolutamente perplexa há mais de uma década. Então galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês como um único erro acabou transformando uma Elimination Chamber de 2015 em um completo desastre. E galera, pela primeira vez, o cinturão intercontinental estava em jogo dentro do Elimination Chamber, o que deveria ser um momento histórico. O elenco até que era forte: Dolph Ziggler, Sheamus, Mark Henry, Ryback, R-Truth e Wade Barrett. No papel, parecia muito promissor. Ziggler e Barrett começaram a luta em um ritmo cadenciado, como manda a tradição do Elimination Chamber. R-Truth entrou em seguida, mas o combate ainda buscava engrenar. Foi então que Wade Barrett arremessou Dolph Ziggler contra a cápsula de Mark Henry, e o vidro simplesmente cedeu. A quebra não era planejada. De repente, a porta estava aberta e Mark Henry podia sair antes da hora. Inicialmente hesitante, inclusive sendo orientado pelo árbitro a voltar para a cápsula, Henry tomou a decisão de entrar na luta mesmo assim. O cronômetro continuou normalmente e Ryback foi liberado logo depois, como se nada tivesse acontecido. E o problema, eu pergunto para vocês, Mark Henry jamais deveria estar ali naquele momento. A partir daí, instalou-se o caos. Os lutadores tentavam reorganizar tudo em tempo real, improvisando spots enquanto o público assistia confuso. Em retrospecto, talvez a melhor saída fosse Mark Henry ter levado um golpe forte e ficado de lado por alguns minutos para que a luta pudesse se reajustar, mas ele continuou participando ativamente, o que gerou longos momentos estranhos, pausas desconfortáveis e aquela sensação clara de que algo tinha saído muito errado. Um erro técnico que transformou um momento histórico em um dos episódios mais constrangedores da história. E outra coisa bastante interessante a gente falar nesse vídeo é que Dolph Ziggler praticamente produziu a luta ali, ao vivo, no ato. Depois da falha da cápsula de Mark Henry, o Elimination Chamber saiu completamente dos trilhos. Mark Henry ficou parado em vários momentos, interrompeu spots planejados e até quebrou contagens sem necessidade. Tudo isso enquanto os demais tentavam manter o roteiro minimamente intacto. Mesmo com o caos instalado, a luta seguiu, incluindo a eliminação de Wade Barrett. Foi então que Dolph Ziggler assumiu o controle da situação. Dentro do ringue, ele começou a dar instruções em tempo real, coordenando os colegas e até orientando o árbitro para repassar informações. E isso aconteceu mais de uma vez. O resultado foi um trecho absolutamente surreal, ação truncada, sequências confusas e uma plateia que claramente não sabia como reagir ao que estava vendo. E em uma entrevista, Dolph Ziggler explicou como tentou reorganizar tudo depois do erro. Ele contou que basicamente passou a montar a luta ali mesmo, no improviso, enquanto precisava continuar lutando e sendo filmado o tempo todo. Pediu para que Ryback aplicasse um suplex para ganhar tempo, chamou o árbitro para perto e começou a discutir informações: quem deveria atacar, quem precisava ficar caído, quando Mark Henry deveria limpar a casa e depois permanecer no chão. Após cerca de 8 minutos de puro improviso, finalmente conseguiram estabelecer uma nova linha de ação. Foi um momento raro, em que os bastidores ficaram totalmente expostos dentro do ringue, transformando o que deveria ser um grande combate pelo cinturão intercontinental em uma aula pública de gerenciamento de crise ao vivo. E é por isso que o Elimination Chamber de 2015 é um dos piores de todos os tempos.
Esse Elimination Chamber simplesmente se arrastou como um desastre. A própria estrutura quase não foi utilizada, não houve construção de história, e faltou completamente qualquer senso de ritmo ou progressão dramática. E como se não bastasse o problema com a cápsula de Mark Henry, a porta da cápsula de Sheamus também não abriu no momento esperado. O que muitos fãs não perceberam é que ele havia se trancado propositalmente para atrasar sua entrada. Mas no contexto já caótico da luta, o spot só aumentou a confusão e a sensação de que tudo estava dando errado. O combate foi lento, bagunçado e desconexo. A plateia começou a se desligar, criando um clima constrangedor. As eliminações aconteceram sem pacto ou sem cerimônia, e após a saída de Dolph Ziggler, parte do público passou a vaiar abertamente. Nos minutos finais, Sheamus e Ryback até entregaram uma troca sólida dentro do possível. Ainda assim, a vitória de Ryback pelo cinturão intercontinental não empolgou, especialmente considerando que ele estava assumindo o posto deixado por Daniel Bryan, que havia sido forçado a abrir mão do título. São poucas as Elimination Chambers lembradas de uma forma tão negativa quanto essa, e tudo começou com um erro técnico que desencadeou um efeito dominó impossível de controlar. Então galera, nós chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!